Bora lá, pessoal, Lucas França, professor de matemática, para mais uma aulinha, nossa aulinha sobre quadriláteros. Isso aí, polígonos, triângulos, quadriláteros. Os quadriláteros fazem parte da família dos polígonos, mas como é uma família muito importante, a gente dá uma atençãozinha especial para ela. Então vamos lá. Quando a gente fala dos quadriláteros, esse nome ele não é muito usado, ele não é muito usual, né? Porque as pessoas gostam de chamar de quadrado, quadrado certo, quadrado errado, retângulo, losango. É claro, pessoal, que dentro da geometria plana não existe figura certa ou figura errada, né? Ela é apenas um objeto, tá? Então, os quadriláteros, eles são os polígonos, é a família formada pelos polígonos, que tem 4 lados. Os triângulos são formados, a família das figuras planas, que são formadas por 3 lados. Então, o quadrilátero, por definição, ele é um polígono composto por 4 lados. Então, o quadrilátero é um polígono composto por 4 lados. Se ele tem 4 lados, ele tem 4 vértices, ele também tem 4 ângulos. Por que é importante falar que ele é composto por 4 lados, pessoal? Porque quando você fala de uma figura, se eu desenhar isso aqui, ó, eu vou dar o primeiro exemplozinho aqui de quadriláteros. Se eu desenhar isso aqui, é um quadrilátero, né? Vou chamar aqui quadrilátero de A, B, C, D. Um quadrilátero. Lado AB, lado BC, lado CD, lado AD. Se eu desenhar isso aqui, né? Se eu desenhar isso aqui, baguncei um pouco a figura aí, isso aqui também é um quadrilátero, né? Perceba que não estão alinhados, tá, pessoal? A, B, C, D. Se eu desenhar isso daqui, né? Se eu desenhar isso aqui, também é um quadrilátero. Quadrilátero aqui, vou mudar o nome, né? Que eu estou gastando A, B, C, D. É M, N, O, P. Também é um quadrilátero. Pessoal, quadriláteros têm 4 lados. Não importa se ele é convexo ou se ele é côncavo, tá? Côncavo de cavidade na figura. Então, pessoal, esses são quadriláteros. Quadriláteros são figuras geométricas planas que têm 4 lados. Os quadriláteros, eles formam uma família muito especial. Porque os quadriláteros, pessoal, têm muitas subdivisões. Qual é a primeira subdivisão dos quadriláteros? Essa família ela é muito especial. A primeira subdivisão, né, a primeira divisão que é mais importante aí, né, na nossa família, trapézios. Então, o primeiro ponto a destacar nos quadriláteros, que eu vou destacar aqui, são os trapézios. Isso. O que é um trapézio, pessoal? O trapézio ele é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. Então, toda vez que você tiver um quadrilátero e ele tiver 2 lados paralelos, esse quadrilátero ele é chamado de trapézio. Então, vou desenhar aqui, ó, lados paralelos, ok? Liguei aqui. Isso aqui é um trapézio, pessoal, ó. Lados paralelos. Esse aqui é o meu trapézio A, B, C, D. Para que eu possa afirmar que ele é um trapézio, eu tenho que ter isso aqui, ó. AB, o lado AB, o segmento AB, paralelo ao segmento CD. CD, paralelos. Ok, pessoal? Qualquer quadrilátero que tiver 2 lados paralelos é um trapézio. Aí, pessoal, hoje trapézio, 2 lados paralelos, beleza, essa é a definição. Só que dentro disso nós podemos classificar os trapézios de 3 formas diferentes. Então nós vamos ter 3 nomenclaturas para os trapézios. Os trapézios, eles podem ser classificados como trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles, pessoal? Esse aqui já é quase um trapézio isósceles, mas eu vou desenhar aqui na frente pra gente ver bonitinho o que é o trapézio isósceles, tá? O trapézio isósceles, pessoal, ele tem ângulos das bases de mesma medida. Então, pessoal, ó, o trapézio MNPQ aqui, tá aqui destacado pra gente. Se esses ângulos da base, eles tiverem mesma medida, então o trapézio ele é isósceles. Aí, pessoal, tem outro indicativo. Se esses ângulos da base têm mesma medida,
esses lados também têm mesma medida. Então vamos lá. O que é um trapézio isósceles? Primeiro, para ser trapézio, eu tenho que ter bases paralelas. MN paralela a PQ. Beleza, já é trapézio. Se os ângulos da base P igual ao ângulo Q, pessoal, eu estou usando a palavra igual, mas a palavra que seria mais correta seria congruente, de mesma medida, certo? Então vamos lá, o ângulo P congruente ao ângulo Q, tá? De mesma medida, ângulos iguais, e os lados aqui acabam, por consequência, também tendo a mesma medida. MQ tem mesma medida, também é congruente a PN ou NP. Eu vou colocar NP aqui só para seguir essa ordenzinha do desenho. Então, pessoal, o trapézio isósceles, eles têm ângulos da base igual, ele é o trapéziozinho mais bonitinho, tá? Essa parte do nosso corpo, ela é chamada de trapézio, né? Que você malha na academia trapézio, ela é chamada de trapézio justamente porque ela tem esse formato, né? O nosso pescoço, quando malha, fica bem forte aqui, trapézio, aqui tá a nossa cabeça, o resto do nosso corpo vai desenhando, beleza? Isósceles. O segundo tipo de trapézio é o trapézio retângulo. Retângulo, ângulo reto. Então, o segundo tipo de trapézio é o trapézio retângulo. Como o nome já diz, o trapézio retângulo, ele vai ser o nosso trapézio que tem um dos lados perpendicular ao que nós chamamos de base. Então, vou chamar aqui A, B, C, D. Olha o meu trapézio ABCD. Para ser trapézio, as bases devem ser paralelas. AB paralelo a CD. Perfeito? E para ser trapézio retângulo, um dos lados tem que ser perpendicular. Se você pegar o lado AB, AD aqui, AD é perpendicular a DC. Ou CD, né? Mais apropriado seria CD. Então, pessoal, isso é um trapézio retângulo. Trapézios isósceles, trapézios retângulos. Qual é o terceiro tipo de trapézio? Isósceles, retângulo. O terceiro tipo de trapézio, que eu vou colocar bem aqui embaixo, é o trapézio escaleno. O nome escaleno, ele indica sempre que uma coisa ela não tiver dimensões de igualdade ou de paridade. Então, o trapézio escaleno, ele é um trapézio que você não tem nenhuma relação métrica de igualdade, tá? Então, aqui eu tenho que os ângulos da base são iguais, aqui eu tenho que os lados são perpendiculares, e no trapézio escaleno, que eu vou chamar aqui de X, Y, Z, W, só para mudar os nomes, o trapézio escaleno, todos os lados são diferentes, mas é claro que continua a situação de que a base superior, ela é paralela à base inferior, perfeito? Então, pessoal, esses são os nossos três tipos de trapézio: isósceles, retângulo e escaleno. Por definição, para ser um trapézio, basta apenas que as bases superior e inferior sejam paralelas. Aí, pessoal, dentro desse conceito, já que a gente definiu todos os três tipos de trapézio, o que é importante saber dos trapézios, tá? Nos trapézios, nós também calculamos a área deles, e é muito importante, a formulazinha é bem simplesinha, a fórmula de cálculo da área do trapézio, tá? A área do trapézio, a área do trapézio, ela é tranquila de ser calculada. Ela é bem tranquila de ser calculada, tá? O que eu preciso para calcular a área do trapézio? Eu preciso, ao desenhar o meu trapézio aí, eu preciso de três coisinhas básicas, tá? Eu preciso do valor da base maior, do valor da base menor e da altura do trapézio. Então, se você tem um trapézio, se ele é isósceles, se ele é retângulo, se ele é escaleno, e você tem o valor da base menor, o valor da base maior e a altura do trapézio, você consegue calcular a área do trapézio. A área do trapézio, ela vai ser dada por base maior, que eu chamei com B maiúsculo, base menor, que eu coloquei um B minúsculo, vezes a altura dividido por 2. Essa é a formulazinha da área do trapézio. Aí, pessoal, só apagando aqui para a gente fazer um exemplozinho bem simples.
Só para a gente fazer um exemplozinho bem simples do que eu estou dizendo aqui, né? Se esse trapézio ele tivesse as medidas, né? 8, a base menor medindo 5, a altura medindo 4. Como é que ficaria aí? A área desse trapézio seria 8 mais 5 vezes 4 dividido por 2. Bem tranquilo, né? Acrescenta os números. A área do trapézio é 8 mais 5, 13, vezes 4 dividido por 2. Aí você teria 13 vezes 4, 52, dividido por 2, 26. A área do seu trapézio seria 26. Essa é a formulazinha da área do trapézio, perfeito? Se você quisesse perímetro, perímetro é soma de todos os lados, como qualquer outra figura plana, tá? Mas o que é importante para o trapézio, para a gente, é essa situação da área. Um outro conceito que é muito importante quando se fala de trapézio, pessoal, e aí ele só existe para o trapézio e para o triângulo, é o conceito de base média. Ah, professor, o que é a base média? Olha o que o nome está falando. Se eu tenho um trapézio, né? Se eu tenho uma figura já aí, se eu sei qual é o objeto, o que é a base média? A base média, ela é um segmento de reto que é paralelo à base superior e à base inferior que está no meio. Então, se você tem um trapézio aí, olha lá, se você tem um trapézio e você pega o seu trapézio aí, eu vou chamar o trapézio de PQNO, para colocar 4 letras. Se você traçar, se você dividir o lado PO em duas partes iguais, de mesma medida, e se você traçar o lado QN, e se você dividir o lado QN em duas partes iguais de mesma medida, então eu coloquei mais 2 pontos aqui, eu vou chamar de ponto X e ponto Y, certo? E você ligar esses 2 pontos, esse segmento XY, ele vai ser simultaneamente paralelo a PQ e também paralelo a NO. Então, pessoal, ao pegar um trapézio e dividir um dos lados, né? É claro, não as bases, tá? Eu estou falando dos lados que não são bases. PQ é base e ON é base, ou NO, por definição, tá? Se você dividir o lado PO aqui, um dos lados, em duas partes iguais e dividir o outro lado em duas partes iguais, ao ligar esses pontos médios, esse segmento que você criou, ele é simultaneamente paralelo a PQ e também a NO. Então, esse teoremazinho da base média funciona também para triângulo. Só que triângulo não tem base superior, né? Mas se você fizer isso no triângulo, vai dar certo da mesma forma. É útil em alguns problemas, por isso que eu estou falando, é um teoremazinho e é útil em alguns problemas. Por exemplo, ó, um exemplo que eu já vi em prova, que é bem interessante. O marceneiro fez uma escada, né? A escada do marceneiro, não sei se vocês já viram, as escadas, elas são meio assim, né? O degrau mais alto, ele é menor, ele é um pouquinho menor e os degraus eles vão abrindo, certo? Então vamos supor que esse degrau aqui da escada, ele meça aí 40 centímetros. 40 centímetros. E esse degrau aqui mede 50 centímetros. É uma escadazinha pequena, tá? E eu tenho essa quantidade de degraus aí na escada. Então eu tenho 3 degraus internos na escada. Percebam, numa escada, é claro, né, que a base, ela é paralela à base superior. Então isso é um exemplo de trapézio. Esse exemplo de fora, ele é um exemplo de trapézio, né? Todos os degraus da escada, eles são paralelos. Então é um exemplo de trapézio. Eu pergunto a vocês, qual é o tamanho da peça de madeira que o marceneiro usou para fazer todos os degraus da escada? Esse tem 50, esse tem 40. E qual é o tamanho das 3 partes internas aqui da nossa escada? Simples. Quando se faz uma escada, se dá a mesma distância de degrau para degrau, né? Um indivíduo ele não vai fazendo os degraus mais apertadinhos ou mais largos. A passada sempre é a mesma. Então a teoria é que os degraus tenham o mesmo tamanho aqui. Então ele dividiu aqui e do outro lado da mesma forma. Percebam, pessoal, esse segmento aqui, ele é a base média do trapézio. Se ele é a base média do trapézio, olha que legal. A base média, pessoal, ela é a média aritmética das duas bases, da base inferior e da base superior. Então, esse do meio aqui, ó, no caso o meu XY, a medida de XY aqui, que eu vou chamar de um Azinho aqui, é essa e essa. Então, a medida desse valor do meio,
ela é a média, né? A semissoma, para ser mais apropriado, ela é a semissoma das duas bases. Aqui é o mesmo esquema. Qual é o valor desse xzinho que eu estou colocando aqui? Ela é a semissoma. X é igual a 40 mais 50 dividido por 2. X é igual a 90 dividido por 2, 45. Já achei a medida desse aqui do meio, ó, 45. Agora vamos lá, continuando. Esse outro valor aqui, que eu vou chamar de y agora, ele também é a base média desse trapézio aqui, ó. Então, se ele é a base média, ele também é a semissoma. O y é a semissoma de quem? 45 mais 40 dividido por 2. Eu vou ter 95, né? Eu vou ter 85 dividido por 2, 42,5. Já achei outro aqui, ó, 42,5. Vamos para o de baixo? Esse outro aqui que eu vou chamar de z, esse outro degrau, ele também é a semissoma do x e do 50, do 45 e do 50. Então, esse z é a semissoma de 45 e 50. Então, eu vou ter 95 dividido por 2, 47,5. 47,5. Então, pessoal, percebo que com essa definição de base média, eu tinha apenas a base superior do trapézio e a base inferior do trapézio. Eu consegui achar todas as outras medidas internas. Então, o conceito de base média, ele é muito utilizado. Lembre sempre, a base média, a medida da base média é a semissoma das duas bases, superior e inferior. Semissoma, soma dividido por 2. Beleza? Pessoal, depois de concluir essa etapa sobre trapézio, nós temos os paralelogramos. É uma outra família dentro dos quadriláteros. Os paralelogramos, pessoal, como o próprio nome já diz, eles são quadriláteros de lados paralelos. Então, pessoal, o paralelogramo é qualquer quadrilátero que tenha lados paralelos, 2 a 2, né? Porque o trapézio tem bases paralelas. Então, se você pegar uma figura, um quadrilátero, e ao olhar o seu quadrilátero aí, aqui está o meu quadrilátero ABCD de sempre. Se você olhar, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a essa figura ela é um paralelogramo. Aí vamos para as particularidades do paralelogramo, tá? AB é paralelo a CD, ok? Acabei de falar. BC paralelo a AD, AD paralelo a BC. Aí você já matou a definição. Mas qual consequência mais eu tenho dentro dessa definição de paralelogramo? Pessoal, dentro da definição ainda surgem mais outras coisas, olha que legal. No paralelogramo, os ângulos opostos têm mesma medida. Então, olha lá, eu posso afirmar também que D e B, o ângulo B, tem a mesma medida do ângulo D, assim como o ângulo A e o ângulo A tem a mesma medida do ângulo C. Mesma medida, eles não são iguais, eles são congruentes, tá? Então, a partir da definição, a gente começa e a gente tem essas ideias. O que mais que a gente pode explorar? Olha que legal também. Todo quadrilátero, né, por definição, tem soma dos ângulos internos igual a 360. Mas, como eu sei que esse é igual a esse e esse é igual a esse, pela lógica, né? Esses dois somados tem que ser igual a esses dois somados. Então, pessoal, os ângulos do mesmo lado, né? Ou dos dois superiores, ou os dois superiores, os dois inferiores, ou os dois da esquerda, os dois da direita, a soma tem que dar 180. Ó. A mais D, 180 e B mais C 180. Então você também poderia partir dessa outra ideia, que esses dois têm 180, esses dois têm 180. Essa ideia também vale para o losango, tá, pessoal? O ângulo superior do losango e o inferior do losango não, do trapézio. O ângulo superior do trapézio, o ângulo inferior do trapézio, o ângulo superior esquerdo e o direito também, se você somar, dá 180, tá? Então, pessoal, o paralelogramo nós temos essas observaçõezinhas aí. Então, a definição de paralelogramo está aí pra gente. Dentro dessa realidade dos paralelogramos, aí vão surgir algumas figuras, alguns quadriláteros especiais. Qual é o primeiro quadrilátero especial? O primeiro quadrilátero especial, né, eu vou chamar ele aqui, vou colocar o nome dele aqui, todo mundo conhece, é o retângulo.
O retângulo, pessoal, ele é um paralelogramo. O retângulo, ele é um paralelogramo e ele tem uma particularidade. Qual é a particularidade do retângulo? Ele é um paralelogramo, mas os seus lados são paralelos, como o outro, mesma medida, paralelos de mesma medida, só que os ângulos formados pelos lados são todos retos, todos têm medida de 90 graus. Se alguém te perguntar o que é um retângulo, você pode dizer que é um paralelogramo com a especificidade de terem todos os ângulos de 90 graus. Então, AB é paralelo a DC, ou CD, AD é paralelo a BC, os ângulos opostos são de fato congruentes, só que todos os ângulos têm medidas de 90 graus. Todos os ângulos são retos, Essa é a definição de retângulo. É um paralelogramo que tem todos os ângulos retos, perfeito? Depois do retângulo, nós temos um outro paralelogramo especial. Qual é esse paralelogramo especial? É o losango. Pessoal, o losango, ele também é um paralelogramo, os lados opostos são paralelos, né? Inclusive esse daqui ficou parecendo um paralelogramo, ficou parecendo um losango, né? Então, olha o losango aqui, ó. Se eu desenhar um losango, bem bonitinho aqui, o losango PQRS, o losango, pessoal, ó, lados paralelos de mesma medida, tá? Só que o losango tem uma particularidade, é a seguinte: além dos lados serem paralelos, além dos ângulos opostos serem iguais, aqui, ele tem todos os lados de mesma medida. Então, pessoal, para ser losango, para que o paralelogramo seja losango, todos os lados devem ter a mesma medida. Então, pessoal, cada um tem a sua particularidade, tá? Paralelogramo, opostos paralelos, ângulos opostos de mesma medida. Retângulo é um paralelogramo que tem todos os ângulos retos. Losango é um paralelogramo que tem todos os lados iguais. Isso é um losango. Aí, pessoal, olha o que é legal. Paralelogramo, retângulo, losango. Está faltando só um na família, que é o quadrado. O quadrado, e aí é bem bacana de falar sobre o quadrado, porque o quadrado, pessoal, ele é da família de todo mundo aqui ao mesmo tempo. O quadrado, ele é paralelogramo, né? Se eu desenhar um quadrado aqui embaixo, ó, o quadrado, ele é paralelogramo, lados opostos paralelos. Ele é retângulo, todos os ângulos retos. Ele é losango, todos os lados iguais. Então, pessoal, o quadrado, ele é paralelogramo, retângulo e losango ao mesmo tempo. Então, o quadrado, ele é das três famílias, né? Na verdade, o quadrado, ele é o ínfimo das famílias. Quadrilátero, trapézio, retângulo, paralelogramo, retângulo, losango. O último deles é o quadrado, que é o polígono regular de quatro lados, que tem todas as propriedades citadas dos quadriláteros. Então, o quadrilátero, ele é o ínfimo da família. Então, o quadrilátero fecha a família dos paralelogramos e está aqui desenhado aqui embaixo. Continuando aí na nossa família dos quadriláteros, né? Já falamos sobre os quadriláteros, sobre os trapézios, retângulos, losangos e o quadrado. E agora falar um pouquinho da área desses objetos, desses entes geométricos, certo? Então, de áreas, nós vamos começar aí pelos quadriláteros. Pessoal, quando eu tenho um quadrilátero qualquer, né? Que ele não é uma figura muito organizada, é um pouco complexo calcular a área. Ah, professor, mas e se eu quisesse calcular a área? Normalmente se divide ele em triângulos, né? E usa-se a definição de triângulos. Agora, daí para baixo, né? Que é o paralelogramo, que é o primeiro, o trapézio, o paralelogramo, o retângulo, o losango, todos esses a gente pode calcular por fórmula, por definição, bem tranquilamente, tá? Então vamos lá. O primeiro deles, o trapézio eu já coloquei. Agora
Agora a gente tem o paralelogramo. Pessoal, quando eu quero calcular a área de um paralelogramo, né? Lembrando aí, ó, paralelogramo tem lados opostos paralelos. Para calcular a área de um paralelogramo, eu só preciso de duas coisinhas: valor da base e o valor da altura. Então tá aqui, ó, valor da base e o valor da altura. Pessoal, a altura de um paralelogramo, ela é a distância da parte superior, da base superior, né, se você quiser chamar assim, até a base inferior, tá? Não é o lado, certo? Não é daqui até aqui, tá? Então é esse segmento perpendicular. Poderia ser interno aqui também, ó. Poderia ser isso aqui, ó. Perfeito? Então, a área do paralelogramo é a base vezes a altura, ok? Então, a área do paralelogramo é base vezes a altura. Se você tivesse um paralelogramo aí, né? Se você tivesse um paralelogramo que você tivesse base 5 e a altura aqui dele, né, a distância das bases fosse 3, a área seria 5 vezes 3, a área seria 15 unidades, perfeito? O paralelogramo. O retângulo, mais tranquilo ainda, né? A área do retângulo, pessoal, o conceito é exatamente o mesmo, né? Retângulo, a área do retângulo, base vezes a altura. Só que o retângulo tem uma coisa que é mais interessante ainda. A altura, ela é o lado. Então, no retângulo, se a altura é o lado, a área é base vezes a altura, ou lado vezes lado, né? O lado vezes o outro lado do retângulo. É claro que não são os dois lados opostos. Então, no retângulo, a área também é base vezes a altura. Então, se aqui é 5 e aqui é 6, meu retângulo, a área é 6 vezes 5, a área do retângulo é 30 unidades de medida. Então, pessoal, no losango, aí é um pouquinho particular. O losango você faz a mesma ideia do paralelogramo, certo? Mas o losango ele tem um modo um pouco particular de calcular a área, né? O losango ele tem um modo particular. Ele pode ser calculado desse modo, mas ele também pode ser calculado de uma forminha diferente. Que é o seguinte: se o losango estiver assim e você tiver a medida da base e você calcular a medida da altura, perfeito. A área, base vezes a altura. Igual no paralelogramo lá de cima. Só que, caso você tenha a medida das diagonais do losango, e aí vai uma outra informação, todo losango, as diagonais se cruzam formando ângulos de 90 graus, tá? Então, mais uma informaçãozinha aí, mais uma observação. Se você tiver a medida das diagonais de um losango, você também pode calcular a área de uma forma diferente. A área do losango vai ser diagonal 1 vezes diagonal 2 dividido por 2. Vou dar um exemplo. Supondo que nessa figura, uma das nossas diagonais aqui, ó, essa medida aqui, seja 6. Vou botar 6 não, né? Gastei o 6. 6. E a medida da nossa outra diagonal aqui, destacada aqui, ó, vou destacar aqui na frente, seja 8. Então eu tenho um diagonal maior que é 7, ou perdão, diagonal maior que eu coloquei 7 e a diagonal menor que eu vou colocar 5 aqui. Então eu tenho a área é 7 vezes 5 dividido por 2. 35 dividido por 2, 17,5 unidades de medida. Perfeito? Quadrado a gente não precisa nem destacar, né? Que o quadrado, mesma coisa do retângulo. Então, se eu quiser calcular a área de uma região, né, de um quadrado, eu só preciso ter a medida do seu lado. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Essa é a área do quadrado, ou base vezes altura também, como você quiser. A área do quadrado também é base vezes altura. O que vale para o paralelogramo, vale para todos os outros, cada um com a sua devida particularidade, beleza? Vamos fazer umas duas questõezinhas aí. Vamos aí para duas questõezinhas sobre quadriláteros, especificamente sobre trapézios. Primeira questãozinha aí. Dado o trapézio ABCD, A e B, C e D são as bases, né? Isósceles, ou seja, o nosso trapézio é isósceles, determine o valor do ângulo A. Ele está querendo esse ângulo aqui em cima, tá? Observe que ele não quer nenhum dos dois ângulos que ele deu. Se o trapézio ele é isósceles, pessoal, trapézio isósceles tem os ângulos da base iguais, de mesma medida.
Então vamos lá, 2x menos 15, x mais 25. Já sei que 2x menos 15 é igual a x mais 25 graus. Resolvendo, manda a letra para cá. 2x menos x é igual a 25 graus mais 15 graus. 2x menos x é x, 25 mais 15, nós temos aí 40 graus. Pessoal, o x é 40 graus. Eu não sei qual é o ângulo. Se o x é 40 graus, o ângulo C é 40 mais 25. Então esse ângulo aqui, pessoal, é 65 graus. Se esse ângulo é 65, esse daqui também é 65, né? 2 vezes 40, 80, menos 15, 65 graus. Percebam, ele não perguntou o valor dos ângulos de baixo, ele quer o ângulo lá, o ângulo A. Eu sei também que, por definição, no trapézio, a soma dos ângulos aqui, ó, superior e inferior do mesmo lado, tem que dar 180. Então, se esse é 65, esse é o restante que falta para dar 180. Faz do lado aí, ó, o ângulo A mais o ângulo D tem que ser igual a 180 graus. O ângulo D a gente já achou que é 65. Então, A mais 65, 180. A é igual a 180 menos 65. Então, o nosso ângulo A, que é o que a gente está procurando, né, é 115 graus. Então, já achei o ângulo A. Essa é a resposta da primeira. Determine o ângulo A. Se o ângulo A é 115, o ângulo B também, por ser um trapézio isósceles, também é 115 graus. Segunda questãozinha sobre trapézio. Determine x e y. Eu tenho um desenho de um trapézio aqui, não é um trapézio isósceles, não é um trapézio escaleno, não é retângulo, ele não falou nada, ele só deu o trapézio. Então eu não posso afirmar o que é se o enunciado não disse. O ângulo superior, x mais 20, y, x e y menos 30. Eu tenho 4 ângulos determinados. Agora eu vou partir pela mesma definição que eu resolvi a questão superior, tá? Eu sei que no trapézio, em qualquer trapézio, esses ângulos de mesmo lado, a soma dos ângulos de mesmo lado tem que dar 180 graus. Então olha lá, x mais 20, que é o ângulo superior esquerdo, mais x é igual a 180. Né, por definição. Y mais y menos 30 tem que ser igual a 180, soma dos dois ângulos superior e inferior direito. Aí eu já acho, né? O valor de x vai ser x mais x, 2x. O 20 vai lá subtraindo, 180 menos 20. 2x é igual a 160, x é 160 dividido por 2, x é igual a 80 graus. Ele pede para achar x e y, já achei o x, x é 80 graus, certo? Aí eu tenho y mais y, 2y, o 30 é negativo, muda de membro, positivo, 30. Então eu tenho que 2y é igual a 180 mais 30, 210 graus. Y é 210 dividido por 2, y é 105 graus. Pessoal, essas são as nossas respostas. Bastante atenção sempre, porque aqui perguntou-se o ângulo. Nós achamos o valor da letra e depois achamos o ângulo. Aqui perguntou-se o valor das letras e nós achamos o valor da letra e já é suficiente. Ele não perguntou o valor do ângulo, certo? De certo modo a gente já tem, porque o y é 105, eu achei o ângulo superior, o x é 80, eu achei o ângulo inferior esquerdo, certo? Então, beleza? Vamos lá, pessoal, para mais duas questõezinhas sobre quadrilátero, tá? Aí nós temos questão 3, questão 4. Nós temos esse quadrilátero aqui na nossa questão superior, tá? É o quadrilátero ABCD. Percebam, o ponto P ele só é um ponto que está particionando o lado BC ali em cima, certo? Então eu tenho aí, ó, AB, BC, CD, esse é o nosso quadrilátero. A questão está dizendo o seguinte, PA é igual a PB, ele quer saber qual é o valor de X. Então, se PA é igual a PB, né, esses dois lados aqui eu já posso começar a riscar minha figura, eles são iguais. A definição de triângulos isósceles, né, dizem que se os lados do triângulo são iguais, as bases também são. Então, eu posso afirmar que aqui é X, perfeito? Então, X... 120, 100, 2x, x. Olha só que eu posso encurtar mais um pouco o problema, né? Fazendo o seguinte.
Esse triângulo aqui, x e x, o teorema do ângulo externo, ele me fala que o ângulo externo aqui é a soma desses dois. Eu posso dizer que isso aqui, ó, é 2x também. Olha que legal. E aí, a gente mata a questão. Isso aqui é um quadradozinho, um quadrilátero, perdão. E, por definição, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Então, qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos... Qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos externos, a soma dos ângulos internos dele é 360 graus. 2x, 2x, 100, 120, 360 graus. Então a gente tem 4x é igual a 360 graus, menos 100, menos 120 graus. 4x é igual a 360 graus, menos 100, 260, menos 120, 140 graus. Ok? Então, desse modo, nós temos que 4x é igual a 140. X é igual a 140 dividido por 4, eu vou ter 35 graus. Esse vai ser o nosso valorzinho ali em cima, tá? Segunda questão aqui, questão 4, né? A questão diz o seguinte: eu tenho um retângulo ABCD, é o meu retângulo ABCD, formado por 4 quadrados. Quadrado, 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 quadrado. Esses dois quadradinhos de dentro aqui, eles têm mesmas medidas, certo? Então, eu tenho um retângulo formado por 4 quadrados. Qual é a razão entre AB e BC? Ele quer saber se eu dividir o tamanho do lado AB pelo lado BC, qual é o valor que isso me dá? Qual é o valor que eu obtenho? Pessoal, como eu não tenho medida de nenhum lado, eu vou adicionar. Eu vou dizer que esse quadrado aqui tem lado x. Se você tiver dificuldade de trabalhar com álgebra, bota 1. Não tem problema, o resultado vai sair da mesma maneira, tá? Então, ó, se esse quadrado eu tenho um lado x, aqui é lado x, aqui é lado x e lado x, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Mesma forma, aqui é x, 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 x. Esse quadrado maior, ele tem lado x mais x, 2x. Então, esse lado é 2x, 2x, 2x. Perfeito? Observe, esse quadrado daqui, ele tem aqui, ó, lado x aqui embaixo, esse pedaço, e lado 2x aqui em cima. Então, ele tem lado 3x, 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 3x. Perfeito? Agora, vamos lá. Esse lado AB, olha lá, 3x, x e x. Ele tem lado 5x. E esse lado aqui, olha lá, x que é o pequeno, 2x, esse lado tem medida 3x. Qual é a razão AB sobre BC? AB tem 5x, BC tem 3x. Aí, pessoal, divisão, x dividido por x é 1. O resultado é 5/3. Se você tivesse colocado o número 1, lado 1, lado 2, lado 3, você teria 3 mais 1 mais 1, 5. 2 mais 1, 3. 5 sobre 3, seu resultado seria o mesmo. Ok? Valeu! Amém!